Olá, queridos espectadores. Depois de tantas tempestades e armadilhas que quase destruíram tudo, finalmente Alex e Tu Na conseguiram superar e agora caminham juntos em uma nova etapa. No cenário tranquilo da fazenda, o riso inocente do pequeno Henry ecoa sob o sol dourado, o pôr do sol pinta o céu de vermelho e a felicidade simples parece enfim sorrir para eles. Mas será que essa paz vai durar? Aqueles que já espalharam sombras irão realmente desistir tão facilmente? Existem forças escondidas, esperando o momento certo para trazer a tormenta de volta. Tudo isso ainda é um mistério, e com certeza os acontecimentos que vêm pela frente vão surpreender você até tirar o fôlego. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Onde o amor, as lágrimas, a felicidade e segredos chocantes serão revelados pouco a pouco na história intensa entre o CEO, Alex, e a mãe solteira, Tuna. Quando os primeiros raios de sol começaram a atravessar as copas verdes das árvores, o dourado suave se espalhou por toda a aldeia silenciosa. E Tuna se virou levemente na cama. Depois de tantos dias, cheios de preocupação, medo e lágrimas, finalmente ela teve um sono profundo e tranquilo. Na noite anterior, o som constante dos insetos e a brisa do campo a embalaram em um sonho sereno. Naquela manhã, ao acordar, Tuna sentiu o coração leve de uma forma estranha, como se todas as tempestades tivessem ficado para trás, dando espaço a um amanhecer doce na fazenda querida. Na pequena cozinha, o cheiro de fumaça ainda carregava um aroma familiar. Na saiu para o pátio, com os cabelos soltos, dançando ao vento da manhã. O canto dos galos, o grasnar dos patos, chamando o bando e os porquinhos correndo no chiqueiro. Tudo se misturava em uma melodia animada da vida no campo. Com as mãos trabalhadoras, ela espalhou milho para as galinhas, encheu de água os bebedouros dos porcos e limpou cada canto dos correios. O trabalho era pesado, mas em seu rosto delicado brilhava uma alegria silenciosa, porque era justamente esse esforço que sustentava não só os animais, mas também o sonho de um lar tranquilo. Depois de terminar as tarefas, Tuna pegou o pequeno Henry nos braços. A criança ria sem parar os olhos límpidos, refletindo o azul imenso do céu. Ela o levou até Dona Tang, a vizinha bondosa, que sempre foi um apoio nos dias difíceis. Dona Tang recebeu Henry com um abraço caloroso, sorrindo como quem segura a própria luz da manhã. Após algumas palavras de cuidado, Na seguiu sozinha pelo caminho que levava ao pomar de frutas. A trilha era silenciosa e cheia de encanto. Dos dois lados, as fileiras de bambus sussurravam ao vento, os pássaros cantavam alto, e ao longe, os campos de arroz dourados se estendiam como um imenso tapete. O pomar apareceu diante dela, as árvores carregadas de frutas redondas e cheias exalando um perfume doce como uma recompensa justa por tantos dias de dedicação. Na estendeu as mãos com delicadeza, colhendo uma a uma. Cada gesto era cuidadoso, temendo machucar a casca frágil. Fruto por fruto, o cesto de bambu foi-se enchendo. O suor escorria pela testa, mas nos lábios dela permanecia um sorriso. O sorriso da confiança e da paciência, que agora davam frutos. Quando o cesto já pesava, ela o colocou sobre os ombros. A silhueta pequena seguia pela estrada de terra simples, mas firme como um retrato vivo da força da vida no campo. No mercado, o cenário era bem diferente da calma do pomar. Pessoas se apertavam e os gritos de vendedores ecoavam por todo o lado. Verduras fresquinhas, peixe recém-pescado, fruta doce e cheirosa venham provar. O som intenso se misturava em um quadro vibrante de sobrevivência. Na escolheu um cantinho, estendeu um pano limpo e expôs as frutas redondas e perfumadas. Logo clientes começaram a chegar. Uns elogiando o tamanho, outros admirando o sabor. Risadas e conversas enchiam o ar e em pouco tempo o cesto ficou vazio.
Ela dobrou o pano, colocou o cesto vazio nas costas e segurou nas mãos o dinheiro que, apesar de pouco, tinha um valor imenso. Era o resultado do suor do esforço e da esperança. Voltou devagar pelo caminho conhecido. Crianças corriam e brincavam, senhoras trançavam cestos de bambu e a fumaça da tarde subia suavemente das casas ao longe. A cena era tão pacífica que o coração de Tuna estremeceu. Depois de tudo o que passou, finalmente ela encontrou um instante de paz só dela. Depois de longos dias, imerso na escuridão, quando parecia que tudo havia desmoronado, Alex finalmente reencontrou a si mesmo. Na manhã de hoje, com a luz suave do sol, atravessando as janelas de vidro do prédio da empresa, ele entrou no escritório de sempre com uma postura totalmente diferente. Não havia mais sinais de cansaço nem os fantasmas que antes pesavam sobre ele. Agora só restava firmeza e um brilho determinado no olhar. Sentado à mesa de trabalho diante dele, estava uma pilha de documentos, contratos à espera de assinatura e projetos ainda em andamento. Alex revisava cada página com atenção, os olhos afiados, passando por cada detalhe. Cada número, cada plano, era um lembrete de que havia chegado a hora de voltar ao lugar que lhe pertencia. O de capitão, conduzindo a empresa depois da tormenta. O trabalho era pesado, mas desta vez Alex não sentia fardo algum. No fundo, ele sabia que não estava mais sozinho. Atrás dele havia um lar à espera. O abraço de Tuna e as risadas puras do pequeno Henry. Quando a manhã de trabalho chegou ao fim, Alex saiu com John, seu grande amigo e parceiro de longa data, para visitar o pomar da empresa. John havia estado ao lado de Alex nos momentos mais difíceis, conhecia tanto a sua força quanto as feridas que ele carregava. Enquanto caminhavam, discutiam planos para o futuro, os sonhos que juntos vinham construindo. Logo o pomar se abriu diante deles. Árvores verdejantes, carregadas de frutos maduros, brilhavam sob o sol. O ar fresco parecia levar embora qualquer preocupação, trazendo a Alex uma sensação rara de paz. John observou a cena com olhos iluminados, deu um tapinha no ombro de Alex e sorriu. Esta colheita está incrível. Tenho certeza de que será um grande marco, não só para a sua empresa, mas também para nós. Alex assentiu, com um sorriso incapaz de esconder a alegria. Para ele, aqueles frutos vermelhos eram símbolos de esforço recompensado. O orgulho enchia seu coração. O trabalho estava retomando o rumo, os projetos apontavam para um futuro promissor. E acima de tudo, a felicidade pessoal se tornava mais nítida do que nunca. Ao deixar o pomar, depois das últimas palavras trocadas com John, Alex pegou o carro de volta. Na estrada banhada de sol, a imagem da fazenda de Tu surgia em sua mente como um verdadeiro refúgio. Ele imaginava as gargalhadas de Henry, o abraço carinhoso da mulher que amava. A cada quilómetro, o coração batia mais forte, ansioso por chegar logo em casa. E então, quando o pôr do sol tingia de dourado os campos distantes, Alex finalmente voltou ao lugar que mais desejava, o lar tranquilo. Ele sorriu com o olhar cheio de confiança. Depois de todas as tempestades, o que realmente importava estava ali diante dele. Um lar simples, mas repleto de amor. O carro de Alex parou diante do portão da fazenda em uma tarde sem vento. O pôr do sol se espalhava tingindo de douradas árvores e iluminando a estrada de terra já tão familiar. Alex abriu a porta do carro e desceu com uma sacola de frutas frescas, um pequeno presente escolhido com cuidado para a mulher que amava. O caminho até a casa parecia envolto em um calor acolhedor. A brisa da tarde trazia o cheiro da grama recém-nascida, o aroma da terra úmida depois da chuva, como se o campo inteiro o recebesse de volta. Nos lábios de Alex surgiu um sorriso leve enquanto o coração se enchia de emoção. Cada passo sobre a terra conhecida soava como um batimento feliz. Ao chegar à porta, um aroma familiar o surpreendeu. Era o cheiro suave da sopa caseira, o tempero simples que ele jamais encontrou nos banquetes mais luxuosos. Um cheiro que só existia em casa. Alex parou por um instante, depois entrou devagar. Diante dele, sob a luz amarela e aconchegante,
Tu. Na se movimentava apressada na pequena cozinha. O cabelo preso, as mãos ágeis, mexendo a frigideira fumegante. Ao ouvir o barulho, ela se virou. Os olhos dela brilharam e a alegria encheu seu rosto. Você voltou. Uma frase simples, mas carregada de expectativa e amor. Alex se aproximou, deixou a sacola sobre a mesa e a envolveu por trás com um abraço. Os dois riram e o som leve das risadas apagou todo o cansaço do dia. Logo depois, Alex arregaçou as mangas para ajudar. Tuna com o jantar. Ele lavava os legumes, secava as frutas. Ela temperava e organizava os pratos. Entre conversas e pequenas brincadeiras, a cozinha se enchia de risadas sob a luz suave da noite. Do lado de fora, o vento fazia os bambus sussurrarem, os pássaros noturnos chamavam uns aos outros. Tudo compunha uma melodia tranquila do campo. No quarto, Henry dormia profundamente, a respiração calma como uma canção de ninar, lembrando que as tempestades haviam passado e a felicidade finalmente estava ao alcance. Quando tudo ficou pronto, Alex ajudou Tuna a colocar a comida na mesa. Uma tigela de sopa de verduras, um prato de carne cozida no molho dourado, peixe frito crocante e frutas frescas. A luz amarelada iluminava o jantar, tornando-o ainda mais acolhedor. A prova viva de uma felicidade simples, mas firme. Sentaram-se lado a lado, saboreando devagar cada prato, conversando e recordando os dias difíceis que haviam superado. Cada olhar, cada sorriso carregava gratidão e carinho. Debaixo da mesa, a mão de Alex apertava a de Tu. Como uma promessa silenciosa, nunca mais deixaria que ela enfrentasse a solidão. Após o jantar, o ambiente ficou ainda mais tranquilo. Do lado de fora, os insetos cantavam e a lua cheia subia projetando sua luz pela pequena janela. Tu. Se aconchegou ao lado de Alex, apoiando a cabeça em seu ombro. Nos braços firmes dele, fechou os olhos, deixando-se envolver pela paz. Alex inclinou-se e beijou suavemente os cabelos dela, o olhar refletindo uma ternura inédita. Naquela noite, sob a luz quente da casa, um verdadeiro lar ganhou forma. A felicidade não precisava de luxo nem de barulho. Era apenas o jantar compartilhado, as conversas baixas e o abraço apertado. E a partir daquele instante, tanto Alex quanto Tu sabiam um novo capítulo da história de amor. Deles havia começado. Queridos espectadores, uma noite tranquila na fazenda terminou com um jantar repleto de risos, partilha e o abraço acolhedor de Alex e Tuna. Depois de tantas tempestades que pareciam capazes de levar tudo embora, finalmente eles puderam desfrutar de uma felicidade simples, daquelas que tantos sonham em ter. Mas será que essa paz vai durar? O passado, com suas tramas sombrias, aceitará permanecer adormecido ou voltará mais uma vez para abalar esse lar frágil? E se surgir uma nova figura misteriosa, trazendo reviravoltas inesperadas, será que Alex e Tu terão forças suficientes para enfrentar? Se a felicidade precisar novamente passar por provações, Alex terá a coragem necessária para proteger Tuna e o pequeno Henry. E Tuna, depois de tantas perdas, será capaz de continuar firme, caminhando ao lado de Alex na estrada cheia de desafios que ainda os espera. Todas essas respostas serão reveladas pouco a pouco nos próximos episódios, onde o amor, a confiança e até as intrigas ocultas continuarão a se chocar, criando momentos de surpresa e tirar o fôlego. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das emoções intensas e cheias de sentimento desta história de amor tão desafiadora entre o CEO, Alex, e a mãe solteira. Tuna. Suy thoái của Alex, người trước đây đã từng ra sức ngăn cản Alex đến với Tuna, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Cô đã hiểu và cảm nhận được tình yêu chân thành của Alex dành cho Tuna, và cô hoàn toàn đồng ý để anh tiến đến với Tuna để anh ấy có thể bày tỏ cảm xúc của mình với người con gái anh yêu thương.
Lời nói của chị khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp, gần gũi hơn bao giờ hết. Tất cả những ánh mắt căn phòng đều đổ dồn về phía Alex, chờ đợi anh có hành động tiếp theo. Và trong khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại. Alex trong lúc ấy đút tay vào túi quần, nơi anh đã dùng một chiếc nhẫn thật đẹp để cầu hôn Từ Na. Đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, bọc trong một màu đỏ đầy lãng mạn, tượng trưng cho tình yêu và sự chân thành của anh dành cho Từ Na.